Danzo veio ao mundo no clã Shimura, uma família que havia se aliado cedo à união estratégica entre Shinju e Uchiha. Desde pequeno, ele cresceu ao lado de Hiruzen Sarutobi, pertencente à mesma geração. A amizade entre os dois floresceu ainda na infância, mas sempre houve um contraste. Hiruzen possuía uma natureza compassiva, enquanto Danzo era marcado por um espírito rígido e impetuoso. Durante muitos anos, essa diferença parecia complementar os dois. Contudo, conforme amadureciam, Danzo começou a carregar em silêncio um peso de comparação. O amigo, de alguma forma, estava sempre à frente, conquistando o respeito de todos com sua calma e sabedoria. Na primeira grande guerra ninja, esse sentimento se intensificou. Danzo foi gravemente atingido em combate, e quase perdeu a vida, mas acabou sendo salvo justamente por Hiruzen. Embora o gesto fosse feito com bondade, a reação de Danzo foi de rejeição. Não suportava a ideia de ser visto como dependente, e enfatizou que conseguiria se erguer sozinho. Esse episódio abriu uma fissura profunda em sua forma de encarar o mundo, e plantou as sementes da sua transformação interior. O destino trouxe uma prova ainda mais dura quando Tobirama Senju, o segundo Hokage, conduziu sua equipe em uma missão crítica. O grupo foi encurralado por 20 shinobi de elite da nuvem, além dos lendários irmãos Ouro e Prata, portadores do chakra da raposa de 9 caudas. Para que houvesse sobreviventes, seria necessário que alguém ficasse para trás como isca. Nesse instante, Danzo sentiu arder dentro de si o desejo de honrar o sacrifício que seu pai e seu avô haviam feito pela folha. Pensou em oferecer sua própria vida, mas quando tentou agir, seu corpo traiu, as mãos tremiam, a voz não saía, e o medo dominou. Hiruzen, em contraste, foi o primeiro a erguer-se sem hesitar. Com um sorriso sereno, ofereceu-se para morrer pela vila. Danzo observou, dividido entre duas emoções, a frustração por mais uma vez ver o amigo superar sua covardia, e o alívio amargo de não ter que ser ele o escolhido. Forçou-se a declarar que assumiria o papel, mas suas palavras mal nasceram antes de serem cortadas. Tobirama tomou a decisão em seu lugar. O segundo Hokage anunciou que ele mesmo faria o sacrifício e antes de partir, proclamou que Hiruzen seria o sucessor no comando de Konoha. Para Danzo, parecia evidente que a escolha já estava traçada. A única coisa que o mestre fez foi confirmar que a liderança caberia a alguém que incorporava plenamente a vontade do fogo. E não havia dúvida, Hiruzen demonstrou esse espírito ao não hesitar em colocar a vida em risco por seus companheiros. Esse julgamento pesou como ferro em sua consciência. Danzo entendeu que não era digno de liderar a folha, porque no instante em que deveria ter se erguido, hesitou. Apesar disso, o desejo de proteger a vila não desapareceu, apenas se torceu em algo mais sombrio. Quando Hiruzen assumiu o posto de terceiro Hokage, Danzo mergulhou nas sombras. Decidiu que se não podia ser o símbolo visível da aldeia, seria sua lâmina oculta. Alimentou o sonho de um dia ser Hokage, mas, até lá, moldou-se em uma figura fria, distante da compaixão que definia Hiruzen. Criou métodos próprios, secretos, e formou shinobis para missões em que não havia espaço para piedade. Danzo acreditava que esse era o verdadeiro preço da proteção de Konoha, sujar as mãos em silêncio para que a chama da vila continuasse acesa. Durante a terceira grande guerra ninja, uma das decisões mais marcantes da vida de Danzo moldaria o futuro da vila. Naquele período, Konoha e a Vila da Pedra discutiam um armistício, ou seja, um cessar-fogo que poderia abrir caminho para a paz. Para muitos, essa era a chance de encerrar o banho de sangue, mas Danzo não via com os mesmos olhos. Ele enxergava a trégua como um erro grave. Acreditava que a única forma de impedir ameaças futuras era reafirmar a supremacia da folha sobre todas as demais aldeias. Por isso, recusou a ideia de paz. Determinou, então, que sua organização, a Raiz, entrasse em ação. Sob disfarces de ninjas da pedra, seus homens foram enviados à Vila da Chuva, onde provocaram distúrbios que manchariam as negociações. Nesse cenário turbulento surgiu um pequeno grupo revolucionário, a Akatsuki. Liderados por jovens sonhadores, eles pretendiam guiar sua terra em direção a uma paz duradoura, inspirados pelos ideais de Hanzo da Salamandra, governante da chuva. Contudo, a Akatsuki logo se deparou com os mascarados subordinados de Danzo. Tentaram o diálogo, mas foram atacados. A resposta veio de maneira brutal. Nagato Uzumaki, portador do lendário Rinnegan, derrotou seus oponentes com facilidade. Ao testemunhar tal poder, Danzo concluiu que aquele jovem era não apenas um obstáculo aos seus planos de sabotar o armistício, mas também um risco futuro para a segurança da folha. Foi nesse momento que elaborou uma estratégia ainda mais sombria. Aproximou-se de Hanzo da Salamandra e por meio de mentiras bem calculadas, o convenceu de que a Akatsuki se tornaria uma ameaça real, que atacou seus homens e que pretendia tomar o controle da Vila da Chuva. Manipulado, Hanzo organizou uma falsa reunião de paz. O resultado foi trágico. O líder do grupo pacifista foi morto na emboscada, e Nagato, tomado pela fúria, massacrou quase todos os envolvidos. Dali surgiu a versão cruel e temida da Akatsuki que se espalharia pelo mundo. Enquanto isso, em Konoha, Danzo continuava atuando como a sombra do poder. Desde que Hiruzen Sarutobi assumiu como terceiro Hokage, era ele, Danzo, quem realizava os trabalhos que jamais poderiam ser atribuídos a um líder oficial, tarefas obscuras, missões cruéis, decisões que exigiam mãos manchadas. Nessas ações, forjou uma aliança com Orochimaru, discípulo ambicioso e sombrio de Hiruzen. Fornecia ao Sannin todos os recursos que precisava para suas experiências com genética e biotecnologia, que tinham como objetivo tanto a imortalidade quanto a criação
produção de armas vivas para fortalecer a folha. Entre os resultados dessas pesquisas estava Yamato, então apenas um garoto chamado Tenzo, o único sobrevivente entre várias crianças submetidas às células do primeiro Hokage. Pouco depois, Danzo se voltou para o orfanato do País do Fogo, onde Nono Yakushi, uma kunoichi talentosa que havia deixado a Anbu, especialista em espionagem, vivia. Danzo a chantageou, ou obedecia e servia em uma missão de infiltração na Vila da Pedra. O orfanato que sustentava seria privado de recursos. Havia ainda outro interesse, Kabuto. A sugestão partiu de Orochimaru, e o garoto foi transformado em espião. Ao longo dos anos, infiltrou-se em diversas vilas, até que em uma dessas missões, enfrentou tragicamente sua mãe adotiva Nono. Sem reconhecê-lo, ela o atacou, e ele acabou a matando. A verdade, porém, era ainda mais cruel. Nada daquilo foi por acaso. Danzo havia orquestrado para que Nono e Kabuto se destruíssem mutuamente, pois ambos possuíam informações que poderiam se tornar perigosas. Chegou a enganar Nono com fotografias falsas de um impostor, fazendo-a acreditar que Kabuto havia retornado feliz ao orfanato. Quando finalmente o encontrou, não o reconheceu. Orochimaru, enviado por Danzo para eliminar o sobrevivente do confronto, revelou a Kabuto toda a manipulação. Em vez de cumprir a ordem, convenceu o garoto a juntar-se a ele, mostrando-lhe as sombras do mundo ninja. Assim, Kabuto tornou-se aliado do Sannin. Mais uma vez, o caminho traçado por Danzo havia destruído vidas. Quando a guerra terminou oficialmente, e um tratado de paz foi firmado, Danzo viu uma nova oportunidade de influenciar o destino da vila. Utilizando as grandes perdas de Konoha como justificativa, pressionou Hiruzen a abdicar do cargo de Hokage. Propôs Orochimaru como sucessor, imaginando que ao colocá-lo no poder, conseguiria manipular a folha por trás das cortinas. Contudo, a ambição desmedida do Sannin fez com que Hiruzen optasse por Minato Namikaze, cuja bravura foi decisiva para encerrar o conflito. Pouco tempo depois, Konoha foi atacada por um homem mascarado que libertou a raposa de 9 caudas, trazendo devastação à aldeia. Danzo foi um dos primeiros a desconfiar do clã Uchiha, pois sabia que apenas seus olhos tinham o poder de subjugar a besta. Manipulou, então, para que a polícia militar Uchiha fosse afastada da defesa. Após a morte de Minato, esperava finalmente colocar alguém de confiança no posto de Hokage. Porém, antecipando-se a ele, Hiruzen voltou ao cargo. Naquele período, o conselho, movido pelas pressões de Danzo, decidiu transferir todo o clã Uchiha para uma área periférica da vila. A medida foi apresentada como uma oportunidade de treinamento exclusivo para a polícia militar, mas no fundo visava isolar e controlar o clã. Reconhecendo as habilidades de Kakashi como Anbu, Danzo tentou cooptá-lo para a raiz. Mais tarde, junto com Yamato, Kakashi recebeu a ordem de participar de um plano arriscado, assassinar Hiruzen em uma emboscada, abrindo espaço para Danzo conquistar o título que tanto desejava. Entretanto, o golpe fracassou. Disfarçado de Hiruzen, Kakashi impediu e expôs todo o plano ao terceiro Hokage, que surpreendeu Danzo ao confrontá-lo. Na sala do líder, Danzo aguardava ansioso pelo cargo que acreditava finalmente estar em suas mãos. Mas em vez disso, foi recebido pelo olhar firme de Hiruzen, vivo e ciente de sua traição. O Hokage, ao invés de puni-lo severamente, revelou que sua própria falta de compaixão seria no fim a causa de sua queda. Mais uma vez, Hiruzen demonstrava sua clemência, uma virtude que para Danzo era uma fraqueza, mas que ainda assim o mantinha no poder. O tempo mostrou outro rompimento. Quando as atrocidades de Orochimaru foram descobertas por Hiruzen, o Sannin fugiu de Konoha. Nesse instante, Danzo interrompeu discretamente seus laços com o antigo aliado, temendo que a verdade de sua participação viesse à tona. E assim, passo a passo, Danzo continuava tecendo sua rede nas sombras, sempre acreditando que apenas ele compreendia o verdadeiro preço da sobrevivência da folha. Com o passar do tempo, a sensação de marginalização corroeu os Uchiha. Os boatos insistentes de que estariam envolvidos no ataque da raposa de 9 caudas se espalhavam, aumentando a tensão dentro da vila e reforçando a desconfiança contra o clã. A consequência desse ambiente sufocante acabou sendo inevitável: o início de um golpe de estado planejado em segredo pelos Uchiha. Reuniões clandestinas definiam estratégias para tomar o controle da folha e substituir o governo vigente, que não oferecia soluções diplomáticas satisfatórias. Dentro desse intrincado cenário, havia um infiltrado, Itachi Uchiha, filho do líder do clã, que atuava como espião tanto para Konoha quanto para sua própria família. Danzo conhecia bem a natureza pacifista de Itachi e sabia que o jovem faria de tudo para evitar um conflito. Ainda assim, a determinação do Hokage de resolver a crise de forma pacífica não era suficiente. A paciência dos Uchiha havia se esgotado. Desde os 4 anos, Itachi foi exposto aos horrores de um mundo governado por política e violência. O desprezo profundo que nutria pela guerra quase lhe roubou o sentido da vida. Ao lado de Shizui Uchiha, seu amigo leal, tentou frustrar o golpe de estado que se aproximava. Shizui possuía o Mangekyo Sharingan, capaz de ativar o Kotomatsukami, um genjutsu supremo que permitia manipular a mente de alguém sem que esta percebesse. O plano era utilizá-lo sob Fugaku Uchiha, o líder do clã, para impedir o levante. Porém, Danzo, ao ter conhecimento da estratégia, avaliou o poder de Shizui como algo valioso demais para ser desperdiçado em uma simples intervenção. Sob suas ordens, um subordinado do clã Aburame envenenou Shizui. Enfraquecido, ele foi emboscado pelo próprio ancião, que roubou um de seus olhos, temendo o poder do jovem. Apesar disso, Shizui conseguiu escapar e confiou seu outro olho a Itachi antes de tirar a própria vida.
garantindo que seu amigo despertasse o Mangekyo Sharingan. Sem alternativas, Hiruzen perdeu a oportunidade de impedir o conflito por meios pacíficos. Danzo compreendeu que a única forma de evitar uma guerra interna, e possivelmente uma guerra mundial ninja, seria eliminar o clã Uchiha. Aproveitando a lealdade de Itachi à vila, ofereceu-lhe a opção de destruir seu próprio clã, poupando apenas Sasuke. Sem outra saída aparente, Itachi aceitou, e na noite fatídica, todos os membros do clã foram mortos, exceto Sasuke. Danzo não perdeu a oportunidade de manipular a narrativa. Diante dos Zambu presentes, afirmou que Itachi havia assassinado Shizue e roubado seus olhos, inflamando ainda mais a desconfiança em relação aos Uchiha. Hiruzen ficou furioso, pois o plano não correspondia ao que havia sido acordado. O terceiro Hokage então retirou Danzo do conselho e ordenou a dissolução da raiz, colocando-o em prisão domiciliar. Mesmo com a ordem do Hokage, Danzo não abandonou sua organização, continuou fortalecendo os subordinados, conduzindo treinamentos cruéis. Dois companheiros eram obrigados a conviver por anos, formando laços de amizade, apenas para serem forçados a se eliminar na prova final. Assim, Danzo moldava ninjas frios e implacáveis, acostumados à crueldade e à desconfiança. Ele recrutava talentos especiais de diferentes clãs. Para manter os segredos da raiz, Danzo implantava um selo na língua de seus subordinados, impedindo qualquer vazamento de informação. Ampliando seu poder, Danzo não se contentou apenas em implantar o olho de Shizue em si mesmo. Aproveitou o braço artificial, construído a partir das células de Hashirama Senju em experimentos conduzidos junto a Orochimaru, para inserir múltiplos Sharingan coletados ao longo dos anos. Com eles, tornou possível o uso do Izanagi, jutsu proibido capaz de manipular a própria realidade. Apesar de todo o poder acumulado, sua proteção da vila mostrava-se seletiva, já que anos depois, quando Orochimaru retornou em busca de vingança contra Konoha, Danzo não interferiu enquanto a vila perdia seu Hokage, e mesmo com Hiruzen morto, o posto acabou sendo assumido por Tsunade. O motivo de Danzo não ter se interessado na liderança da aldeia naquele momento não nos foi explicado. Mais tarde, Danzo voltou sua atenção para Sasuke Uchiha, que havia desertado em busca de vingança contra Itachi. Ordenou sua eliminação, mas Tsunade proibiu o assassinato, lembrando que Naruto ainda acreditava na redenção de Sasuke. Não se deixando abater, Danzo começou a movimentar suas peças. Instruiu Sai, um de seus subordinados, a se infiltrar no time de Naruto durante uma missão envolvendo Orochimaru, com a intenção de propor uma falsa trégua e localizar Sasuke. Contudo, mesmo esse plano sofisticado não surtiu efeito. Quando Pen invadiu Konoha, Danzo reagiu com a frieza calculada que lhe era característica. Sabendo que um sapo mensageiro enviado ao Monte Myoboku avisaria Naruto sobre o ataque, assassinou o animal antes que ele deixasse a vila, garantindo que a comunicação fosse interceptada. Seu objetivo era claro, impedir que Naruto fosse capturado e que a Kyuubi caísse nas mãos da Akatsuki. Após a invasão, com Tsunade em coma por exaustão, o conselho de Konoha reuniu-se com o senhor feudal do País do Fogo para decidir quem assumiria o cargo de Hokage. Danzo aproveitou o momento com astúcia. Apresentou-se como candidato, argumentando que os Hokages anteriores eram excessivamente pacifistas, incapazes de tomar decisões militares decisivas. Declarou que Konoha precisava de um líder forte, pronto para impor a lei Shinobi e controlar os males que ameaçavam o mundo ninja. Seu forte discurso foi o suficiente para assumir o posto de sexto Hokage. Pouco depois, o Raikage enviou uma carta à vila convocando a cúpula dos 5 Kages, para tratar da ameaça da Akatsuki e dos crimes cometidos por Sasuke ao se unir a eles. Danzo se preparou para representar Konoha. Antes de partir, deixou ordens claras, incluir Sasuke no livro Bingo como ninja procurado e monitorar de perto Naruto, o último Jinchurikin que permanecia livre. Cada passo era calculado, cada decisão meticulosamente planejada. Durante a cúpula dos 5 Kages, Danzo assumiu o papel de representante de Konoha. Aproveitando o poder do olho de Shizue, manipulava Mifune, líder das forças samurais, com o objetivo de consolidar alianças entre as aldeias e nos bastidores, avançar em sua ambição de se tornar a figura suprema entre os Kages. Cada gesto, cada palavra de Mifune, era cuidadosamente guiado pelo genjutsu que Danzo controlava. No entanto, sua ação não passou despercebida. Ao guarda-costas da Mizukage, desconfiou das sutilezas do comportamento de Mifune e recorreu ao Byakugan, revelando a presença do olho de Shizue e expondo o controle que Danzo exercia sobre o líder samurai. Antes que pudesse se explicar, Zetsu apareceu, interrompendo um momento crítico com uma informação que mudaria o curso da reunião. Sasuke Uchiha estava na cúpula. Ao ouvir isso, o Raikage reagiu imediatamente, correndo atrás do jovem em busca de vingança pelo que Sasuke havia feito a seu irmão. Danzo, atento à confusão e ao caos que se formava, percebeu a oportunidade perfeita. Usando o alvoroço da cúpula como cobertura, ele fugiu discretamente, acompanhado por seus guarda-costas, desaparecendo antes que qualquer Kage pudesse intervir. Durante o caminho de volta para Konoha, a situação atingiu um novo patamar. Frente a frente com ele surgiu o homem mascarado que se autodenominava Madara Uchiha. Enquanto os guarda-costas de Danzo se lançavam para confrontar o inimigo, Danzo preparava seu braço artificial, já pronto para entrar no combate. Tobi lidou rapidamente com Fuitoruni, transportando Sasuke Uchiha para o campo de batalha, aumentando ainda mais a complexidade da situação. Sasuke o observou com frieza, e a curiosidade inicial sobre a origem dos inúmeros Sharingan em seu braço logo foi descartada pelo ódio. Para ele, nada importava além de tirar a vida de Danzo. Ainda assim,
Shuriken, antes de atacar, exigiu saber se era verdade que Itachi havia massacrado o clã Uchiha sob ordens dos anciãos da Folha. Danzo, evitando a conversa, avança com um ataque forte, mas Sasuke se protege com o Susanoo. Agarrando e erguendo Danzo, exige uma resposta para a sua pergunta. Danzo comenta que não achava que Itachi fosse o tipo de homem que revelava segredos. Sasuke confirma que então era verdade e reforça o seu Susanoo. Danzo menciona que o sacrifício é o epitáfio de um ninja, e que a paz foi alcançada graças a pessoas como Itachi, mas ter contado isso a Sasuke o fazia um traidor de Konoha. Isso irrita Sasuke, e ele esmaga Danzo. No entanto, para sua surpresa, Danzo reaparece por trás e ataca com uma kunai que se quebra contra o Susanoo. Sasuke o destrói com um soco, mas Danzo volta a aparecer. Karin nota que não se tratava de um clone ou genjutsu feito por Danzo, e Sasuke começa a tentar atingi-lo com seu Susanoo, em seguida conseguindo envolvê-lo nas chamas negras de seu Amaterasu. No entanto, Danzo reaparece novamente por trás com um jutsu de vento. Sasuke seria atingido de raspão, e usa o sangue para invocar um falcão, evitando sua queda. Danzo percebe que Sasuke possuía as mesmas habilidades que Itachi, mas destaca que ambos viam o mundo de maneiras muito diferentes, enfatizando que Sasuke tornava o sacrifício Uchiha em vão. Isso enfurece Sasuke, e ele avança, mas Danzo ataca novamente com ventos cortantes, que Sasuke esquiva, seguido por shurikens afiadas. Danzo continua seu ataque, e Sasuke consegue prender uma das shurikens com sua espada, repelindo a outra. O Uchiha lança de volta a shuriken, mas Danzo consegue se proteger. Sasuke avança, e Danzo agarra seu pescoço. No entanto, Garuda retorna com a shuriken de vento repelida, conseguindo cortar o braço de Danzo, que seria finalizado por Sasuke. Danzo cai, e Karin percebe que um de seus Sharingan se fecha em seu braço e ele desaparece. No entanto, Danzo reaparece acima, declarando que era inútil. Sasuke o observa fixamente, e corvos surgem rodeando Danzo. Ao virar-se, Danzo vê Itachi com seus olhos sangrando e executando o Amaterasu. Porém Danzo reconhece que se tratava de um genjutsu e paralisa Sasuke, que estava prestes a apunhalá-lo. Um selo percorre o corpo do Uchiha, e Tobi percebe que Danzo colocou esse selo quando segurou Sasuke pelo pescoço. Karin tenta ajudar seu Love, mas Danzo a atinge com um chute. Ele se liberta do genjutsu, pega a espada de Sasuke e declara que era para Itachi observar enquanto ele acabava com seu maior erro. Sasuke lembra das palavras de Tobi, que contou que Itachi chorou sangue enquanto matava todo o clã, mas não pôde matar Sasuke, pois para Itachi a vida de seu irmão mais novo era mais preciosa do que a própria vila. Sasuke reativa o Susanoo, afastando Danzo, e se livra do selo amaldiçoado. Em seguida, mira e dispara uma flecha. No entanto, Danzo converte seu braço em uma árvore para se proteger. Tobi percebe que por isso Danzo conseguia usar todos esses olhos sem ser um Uchiha, deduzindo que Danzo e Orochimaru eram bem próximos. Ele comenta que Danzo implantou as células do primeiro Hokage em seu corpo para aumentar sua energia física, permitindo que ele conseguisse manipular tanto o Sharingan. Karin, usando suas habilidades sensoriais, avisa Sasuke que o jutsu que deixava Danzo invencível não estava funcionando e que o inimigo estava vulnerável. Sasuke então lança outra flecha, mas Danzo consegue ativar seu jutsu antes de ser atingido. Tobi reconhece que Danzo estava usando um jutsu proibido, o Izanagi, que permitia reescrever o resultado da batalha. No entanto, em troca de controlar o espaço entre a fantasia e a realidade, um de seus Sharingan perdia sua luz para sempre. Por outro lado, Danzo sabia que ainda precisava guardar energia suficiente para enfrentar Madara, mas menciona que os ataques das flechas do Susanoo eram difíceis de desviar. Assim, ele realiza uma invocação, trazendo Baku, conhecido como monstro que devora pesadelos. Este começa a aspirar tudo à sua frente. Isso deixa o Susanoo vulnerável, e Danzo, com um ataque de vento, encontra seu ponto fraco. No entanto, Sasuke lança um jutsu de fogo na invocação e contra-ataca Danzo com um soco do Susanoo. Karin informa a Sasuke que entendeu um pouco do jutsu de Danzo, e Sasuke compreende que quando todos os olhos do braço de Danzo se fechassem, o jutsu dele seria desfeito. Com isso, o Uchiha avança e esmaga Danzo, deixando-o com menos um Sharingan restante. Danzo reaparece novamente, e Sasuke o atinge com shurikens, forçando-o a ativar sua técnica de novo. Em seguida Sasuke se prepara com uma espada relâmpago, e Danzo cria uma lâmina de chakra. Ambos avançam, e Sasuke questiona a que custo Danzo havia obtido seu braço, com Danzo respondendo que foi graças a Itachi. Seus ataques se chocam, e Danzo, apunhalado, menciona que Sasuke devia aprender mais com seu irmão mais velho, e declara sua vitória. No entanto, para sua surpresa, seu Izanagi não se ativa, devido a um genjutsu de Sasuke que o fez pensar que ainda tinha um olho disponível para uso. Tobi comenta que a arrogância de Danzo levou à derrota. Sasuke cai, e Karin leva seu braço para que ele morda rapidamente e se cure. Uma enorme árvore começa a surgir do corpo de Danzo, indicando que a morte se aproximava, e ele estava perdendo a capacidade de controlar seu chakra. No entanto, ele revela sua última carta na manga, o olho de Shizui. Sasuke avança para matá-lo, mas Danzo desvia e pega Karin como refém. Ele menciona que pelo bem de Konoha ou do mundo ninja, não podia morrer naquele lugar, afirmando que ele seria aquele que entraria à ordem e mudaria o mundo ninja. Sasuke ordena que Karin não se mova e apunhala ambos sem hesitação. Ele se vangloria pela derrota de Danzo e diz a Karin que no momento em que ela se tornou refém, ela virou um fardo para ele.
Em um ato desesperado, Danzo começa a correr, deixando um rastro de sangue em suas passadas. Enquanto se afastava, o peso de sua vida veio à tona. Lembrou-se de Hiruzen, o amigo e rival de uma vida inteira, o homem que herdou a liderança no lugar dele, o Hokage que sempre irradiou a luz que Danzo jamais conseguiu alcançar. Relembrou o passado, e no fim, compreendeu que não poderia mais fugir. Reuniu o que restava de sua determinação e decidiu morrer não como um covarde, mas como alguém que ainda podia proteger Konoha. Com seu último suspiro, admitiu em silêncio, jamais alcançou Hiruzen, nem como homem, nem como Hokage. O amigo sempre foi a luz, enquanto ele aceitou ser a sombra. Com seu último ato, Danzo selou o próprio corpo, tentando levar o suposto Madara consigo e sobretudo, impedir que o olho de Shizui caísse em mãos inimigas. Se gostou, deixe seu like, e se ainda não é inscrito, aperta o play e faça parte da nossa comunidade. Valeu, fui!